Fala Tricolada, tudo bem? Eu sou Alexandre Antônio, para quem não me conhece, esse aqui é o canal Tricolada e estamos aqui para falar do pós-jogo Internacional 2, Fluminense 1 pela 32ª rodada do Brasileirão. É uma pena por vários motivos, escalação, ação do VAR, modo do que o Fluminense jogou, mas é uma pena. O Fluminense conseguiu novamente ser derrotado do Campeonato Brasileiro e a coisa complica um pouco, mas a gente vai falar disso depois. Primeiramente, já peço a vocês que vocês continuem me dando essa moral, deixando o like de vocês, clicando no sininho para receber novas notificações, se inscrevendo no canal e comentando, falando o que vocês acharam desse Inter e Fluminense, que o Fluminense precisa melhorar para o próximo jogo do Brasileirão contra o Atlético Mineiro, que é uma final do Campeonato Brasileiro para a gente. Tá bom? Vamos falar do pós-jogo? O Flu veio com uma modificação que eu não gostei. Muitos de vocês também não gostaram. O Fluminense veio com... Eu não sei o que passou na cabeça do Marcão em colocar o Nenê no lugar do Ganso, começar o jogo com o Nenê no lugar do Ganso. O Nenê não jogou bem, não fez uma boa partida. Se a ideia do Marcão era tornar o time mais rápido, ele não conseguiu, deu errado. A melhor opção era... ele jogou contra o Vasco com essa mesma formação. Jogou contra o São Paulo, venceu o jogo, jogou bem até contra o Vasco, venceu o jogo contra o São Paulo, também jogando bem. Daí vai joga contra o Inter, daí muda o meio de campo, tirando o Ganso. Eu não sei se foi um revezamento, eu não sei. E se alguém souber, por favor, bota lá nos comentários, tenta entender, justificar essa escalação do Nenê no meio de campo do Fluminense, que era um jogo pro Ganso jogar. Tá jogando fora de casa, você domina o meio de campo, comanda as ações, toca passe. O Nenê acelera muito, acelera mal algumas ações, quebrou um monte de contra-ataque. O Fluminense armou os contra-ataques que ele quebrou, matou um monte de contra-ataque. O Marcão errou feio em entrar com o time desse jeito. Mas não foi só isso aí não, a gente vai continuar aqui. O Inter começou o jogo botando pressão no Fluminense, concentrando suas ações. Adivinha em quem? Em quem o Inter começou o jogo investindo suas ações? No cidadão chamado Gilberto, que mais uma vez hoje atuou mal na partida, jogou mal de novo. E nós somos, como tricolores, obrigados a aturar esse cidadão na lateral direita do Fluminense. Não tem um cone, um poste para jogar na posição dele. Não é possível que na sub-20 não tem ninguém para jogar na lateral direita. Não é possível que o Ourinho não possa ser deslocado para lá. O Julião, o Julião tem que sair um pouquinho da política e jogar. A função dele, o trabalho dele é ser lateral direito, ser jogador de futebol. Bota o menino lá na lateral direito, cara. É inadmissível isso. Deu uns 15 minutos, a pressão inicial do Inter dissipou. 15 minutos de jogo, daí mudou o jogo. O Fluminense equilibra a partida, atacando muito ali pelo Johnny Gonzalez e pelo Caio Henrique. Claro, o Fluminense ataca muito pelo lado esquerdo, até um ataque manjado, porque é sempre com eles, porque pelo lado direito não tem como atacar com o Gilberto. O Gilberto não cria nada de proveitoso pelo lado direito, o Fluminense fica capenga atacando só pelo um lado. Mas aí o Fluminense neutralizou a Internacional, aquela força do Internacional no começo do jogo, nos minutos iniciais, começou a ser quebrado. O Fluminense começou a dominar o jogo. O primeiro, que pena do jogo, desse resultado, foi isso aí. Quando o Fluminense começou a dominar o jogo, aí aos 20 a torcida do Inter começou a vaiar o time deles, começou a vaiar, o Flu controlando o jogo, começou a dominar o meio de campo, o Fluminense começou a mandar no jogo, a torcida do Inter começou a ficar irritada. Tem uma galera que fica ali próximo do banco de reservas, começou a buzinar no ouvido do Zé Ricardo. Aí, o jogo tava ótimo pra gente, tava controladinho, bonitinho, a torcida irritada, o time do Inter não conseguia criar oportunidade e o Fluminense dominando o jogo. Aí, aos 35, o Pote que abre o placar, que aí o Fluminense tá bem, legal, dominando o jogo. Daí, o Muriel bateu roupa, como diz os antigos, a bola sobrou pro Pote, que o Pote que fez o gol, 1-0 o Inter. Daí aquele domínio da gente, aquele controle do jogo. O Fluminense tinha um controle, o Fluminense tinha as ações do jogo. Deu uma bola vadia, um chute de fora da área. O Gilberto não acompanhou o Potker. O Muriel também, não tinha como adivinhar que o Muriel ia bater roupa num lance, numa bola tão fácil daquela, infelizmente. O Muriel
fazendo um campeonato com o Fluminense espetacular. Nesse lance aí deu mole, gol do Potker, daí o time do Fluminense sentiu o baque. Aí quando sentiu o baque, 1-0 o Inter, aí o Fluminense começou a ceder, o Inter cresceu, começou a partir para cima do Fluminense. E aos 39, um gol duvidosíssimo, um gol que deveria ser cancelado. O pessoal da transmissão da TV Globo falou, o árbitro lá que auxilia o narrador, falou que um gol irregular, porque a bola bateu no cotovelo do Cuesta, e gol do Potker, 2-0, teve análise pelo VAR, num lance que bate no braço do jogador do Inter, a bola muda a direção da bola, o Potker faz o gol e o VAR faz vista grossa, e 2-0 o Internacional, aí complicou de vez, dificultando um começo de jogo promissor do Fluminense. O Fluminense começou a dominar. Aí, porque até o título do vídeo é uma pena, porque quando o Fluminense estava bem na partida, dominando a partida, teve a falha do Muriel. Daí depois da falha do Muriel teve o erro do VAR. Aí 2-0 para você buscar fora de casa, aí já começa a complicar. O Inter realmente ele achou 2 gols. Esses 2 gols do Internacional no primeiro tempo foram um achado. Porque falha individual, falha do goleiro, e depois um gol que não era para ser validado por causa da ação do VAR. Daí fomos para o segundo tempo, o Fluminense não modificou, manteve o mesmo time para o segundo tempo, a postura que foi bem diferente entre aspas, porque a postura sempre foi ofensiva do Fluminense nesse jogo. Aos 11 minutos, desde o começo até os 11 minutos, o Fluminense comanda o meio de campo, o Inter mudou a sua postura, o Inter que não conseguia armar jogadas, não conseguia ter o domínio do meio de campo, aí o Inter se fechou, está com 2-0 no placar, segundo tempo de jogo, o Inter se fechou, deve ser uma orientação do Zé Ricardo, vamos nos fechar, vamos ficar na defesa, vamos nos guardar e vamos apostar no contra-ataque. Foi isso que o Inter fez. 11 minutos de jogo, o Fluminense comanda o meio de campo, o Inter se fecha aguardando o contra-ataque. Fechadinho, suas linhas, 4-4, fechadinhas aguardando o contra-ataque. Flu sempre pelo lado esquerdo, aquele lado capenga lá do Fluminense, sempre pelo lado esquerdo, o Gilberto, em nada é a mesma coisa. Aos 16 minutos o Inter encaixou a sua marcação de vez. Aí o Fluminense tem um domínio, aquela mesma história do Fluminense, aqueles mesmos erros do jogo com o Vasco, né? Aqueles mesmos erros, o Fluminense toma conta do meio de campo, comanda as ações, mas não consegue criar oportunidade. Foi isso. O Inter encaixou sua marcação, o Fluminense tem um domínio, mas não cria oportunidade. Não tem aquele lance do Lomba ir buscar, o Lomba fazer uma defesa, bola bater no travessão, bola em direção do gol, não. E o Fluminense não conseguia nem chutar a bola para fora, porque o Fluminense não conseguia criar oportunidade. Dominava, mas não criava as oportunidades. Aquele mesmo problema. E aos 20, o Fluminense faz 2 substituições, sai o Nenê, por mim não deveria nem ter entrado, e entra o Wellington Nem. Daí o Wellington Nem vai lá para a direita, para a ponta direita, aí o Marcos Paulo recua para fazer a função do Nenê. Isso aos 20 minutos de jogo. Ele faz nesse mesmo minuto ele fez uma outra substituição, que ele tirou um volante, já que o Inter não atacava, só ficava no contra-ataque, não tinha por que manter 2 volantes. Concordo nisso aí com o Marcão. Aí ele coloca o Lucão para brigar com os zagueiros do Inter, que são grandes, altos lá na zaga. Daí ele botou o Lucão para brigar com eles, para fazer o pivô. Não achei ruim as 2 substituições, tanto que o Fluminense ficou mais ofensivo, aí começou a criar oportunidade. Nessa mudança do 20º minuto do segundo tempo, a Fluminense começou a criar oportunidade, porque o Nem começou a incomodar lá pela direita, o Ione pela esquerda, e tem o Lucão para os zagueiros se preocuparem. E o Marcão foi ali para o meio de campo para encaixar as jogadas. O Marcos Paulo foi para o meio, no lugar do Nenê. O Marcão tirou um volante para colocar pressão no Inter, já que o Inter não tinha interesse em atacar mais o Fluminense. Para vocês verem, aos 24 minutos do segundo tempo, a posse de bola do Fluminense era de 56% e a do Inter era 44%. Domínio total do Fluminense no segundo tempo. E o Inter naquela postura de contra-ataque. Aos 27, lindo gol do Wellington Nem, numa jogada individual dele, que ele cortou para lá, cortou para cá,
e chutou no meio do gol, passou debaixo do lomba, 2-1, daí a gente criou aquele ânimo, pô, agora o Fluminense vai empatar. Belo gol do Ney, surtindo uma substituição do Marcão, que surtiu em um gol. Isso foi positivo, mostrando que a substituição foi correta. E o Flu com o Ney pela direita e o Oni pela esquerda formou um 4-3-3, começou a pressionar mais ainda no Internacional, buscando o gol de empate. Aos 31, o Marcos Paulo, que foi recuado para a função do Nenê, não mostrou o futebol esperado ali no meio de campo. A gente não viu, o Marcos Paulo sumiu quando foi tirado do ataque para o meio de campo, foi recuado. Marcos Paulo sumiu e aos 31 minutos ele colocou o Guilherme, que é uma água de salsicha, também uma substituição que não surtiu efeito. Eu não entendo, o Guilherme deve treinar muito bem durante a semana, deve fazer treinos maravilhosos para ser sempre escolhido para jogar. Poderia, né, apostar no Miguelzinho, ou em outro meia. Deve ter outro meia no Fluminense, não é possível que bota o Guilherme. O Guilherme fez um chute lá para fora, por cima do travessão, e não criou nada. Se tivesse mantido o Marcos Paulo, daria na mesma. Então foi uma substituição que não surtiu efeito, a entrada do Guilherme, e eu não entendo essa insistência com o Guilherme em substituições. O Inter começou a amarrar o jogo, reclamando do juiz, da Alessandro reclamava, faltas, os jogadores do Inter simulavam faltas, ficavam caindo. O Inter realmente começou a se apequenar, jogando na defesa, deixando o tempo passar. O banco do Fluminense nervoso, o Ailton foi expulso, e o Inter amarrando, esperando o tempo passar, e o tempo passando. E aos 45, parece que um lance que o Ailton Nem entra na área e vai na disputa com o Lomba. Me pareceu pênalti, mas a narração disse que não foi pênalti. O goleiro do Inter tocou na bola. Mas eu já vi lance do VAR, vai dar pênalti nessa dividida de goleiro com o atacante, mas o VAR não era nosso, não era de ninguém, era do Inter na partida de hoje. Eu gostaria de aqui de parabenizar, entre aspas, a diretoria que permitiu o Caio Henrique ir para a seleção olímpica e vai nos desfalcar aí contra o Atlético Mineiro, um jogo importantíssimo em que o Fluminense está quase entrando novamente aí na zona de rebaixamento, vai entrar, e o Fluminense não se impôs à equipe, à seleção brasileira, e vai permitir que o Caio Henrique defenda a seleção brasileira. O Fluminense precisa ter força nos bastidores. É inadmissível deixar o Caio Henrique, já é o segundo jogo que ele atua bem, o Fluminense, o Mário Bittencourt, deixar esse jogador nos desfalque contra o Atlético Mineiro, ainda mais que o Cruzeiro agora empatou com o Atlético Mineiro e nos ultrapassou. O Botafogo tem um jogo facílimo contra o Avaí e só complica as coisas. A gente vai fazer a nossa parte, que é secar o Botafogo, né? Nunca se sabe, futebol é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que pode acontecer. O Avaí perdeu para todo mundo aí. Quem sabe, né, faz um salseiro no Botafogo aí no Engenhão e o Fluminense não entre na zona de rebaixamento. Mas é para se lamentar a postura do Fluminense, da diretoria, em permitir que o Caio Henrique desfalque o time num jogo tão importante contra o Atlético Mineiro. Eu tenho uma palavra para dizer para vocês, para encerrar o vídeo, é que a torcida não desanime. Foi uma derrota, uma pena, porque dava para pelo menos arrancar um empate do Internacional lá em Porto Alegre. O Inter não jogou bem, o Inter jogou mal, mas o Fluminense não soube aproveitar. Então, o Marcão tem que ficar atento aí, voltar com o Ganso, manter essa escalação, mas voltando o Ganso. E a torcida comparecer no Maracanã com o Atlético Mineiro, porque é uma decisão, é um final de campeonato, entre aspas, aí pra gente. A gente precisa, como nunca, principalmente após essa derrota contra o Internacional, fazer um ótimo resultado contra o Atlético Mineiro, vencer esse jogo, porque a tabela é complicada pro Fluminense, meus amigos. É complicado, a gente tem que vencer, então vamos nos unir força, compra seu ingresso, teve promoção, ingresso barato, vamos lá, vamos pro Maracanã, vamos ganhar e vamos tirar esses 3 pontos aí do Atlético Mineiro, pra gente poder afastar esse perigo aí da zona de rebaixamento que tá complicado. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem aí pro próximo vídeo que vai vir, a gente vai sair dessa, eu creio. Fiquem com Deus, fui.